Fluxo de caixa é algo que, se você utilizar a seu favor, seu empreendimento vai crescer muito veloz. Porém, se você não entende muito bem, ele vai destruir o seu negócio. Se você quer saber como cuidar bem do seu fluxo de caixa, fica ligado que esse vídeo é para você. Conheço diversos negócios que já tiveram problema com fluxo de caixa ou vem tendo problema com fluxo de caixa. Ele é responsável por tirar o sono de muitos empreendedores. O caixa, ele pode te ajudar a crescer muito rápido, mas também ele pode te destruir muito rápido se você não cuida bem dele. Só para você ter ideia do quão importante é o fluxo de caixa. Eu gosto de fazer uma analogia da seguinte maneira. O caixa é uma criança com uma espada samurai. Se você não cuida dela, ela é totalmente imprevisível. Ela pode reagir de uma forma que você não espera. Então, a única forma de fazer essa criança se comportar bem é cuidando dela. Se você não cuida, não cria relacionamento com o caixa, essa criança não vai ter nenhum pudor de estripar o teu negócio. As pessoas não cuidam do fluxo de caixa porque literalmente elas não entendem como funciona ou nem sabem o que é o fluxo de caixa. Por isso, hoje eu vou explicar de forma simples como funciona o fluxo de caixa e como você deve cuidar dele. Porém, antes de explicar o fluxo de caixa, se você ainda não está inscrito aqui no canal, não está me seguindo nas minhas redes sociais, corre lá e me segue, pois eu estou fazendo postagens diariamente para ajudar você na sua jornada empreendedora e o seu negócio a prosperar. E quando você se inscrever no canal, marca as notificações, porque assim, quando eu upar um vídeo novo, o YouTube vai estar mandando para você. Bom, mas vamos lá, vamos explicar como funciona o regime de caixa no exemplo clássico. Se você tiver uma empresa que está com a receita faturando R$10.000 no mês e tirando 25% de lucro, ou seja, R$2.500 de lucro, vamos imaginar que ela tem o seguinte fluxo de caixa em 4 semanas. Imagina que essa empresa começou com caixa com 0. Na primeira semana, ela vai ter uma saída de caixa de R$5.000. E aí, na segunda semana, ela vai ter uma entrada de caixa de R$5.000. Na próxima semana, ela vai ter mais uma saída de caixa de R$2.500 e depois uma entrada de caixa de R$5.000. Vamos olhar o fluxo de caixa desse período. Ela começa com um fluxo de caixa 0, pois ela tinha 0 de caixa. Ela perde 5.000, então naquela semana ela deve R$5.000. Depois ela zera o fluxo de caixa. Logo após ela negativa novamente o fluxo de caixa. E aí sim ela positiva o fluxo de caixa no último mês em R$2.500. O que aconteceu? Nós estamos vendo uma empresa lucrativa, operacionalmente falando, porém com problema de fluxo de caixa. Aquele buraco, aquelas negativações vão ter que ser cobertas de alguma forma. Normalmente se pega um empréstimo ou você vai cair aí no cheque especial do banco. E o que vai ocorrer depois? Você vai ter que pagar juros por esse dinheiro. E mês após mês, se isso não for corrigido, você vai sempre estar pagando juros. E a empresa que era lucrativa deixa de ser lucrativa e passa a dar prejuízo por causa dos juros. Então, o fluxo de caixa se torna um vilão porque você não cuidou dele. Poxa, Zé, então o que eu tenho que fazer para cuidar bem do meu fluxo de caixa? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é uma política de caixa. Você tem que dizer qual é o mínimo de caixa que a sua empresa precisa para funcionar. No caso dessa empresa, ela no mínimo deveria ter em caixa R$5.000, que iria cobrir todo esse período desse mês. Seria o mínimo de caixa. Porém, você deve avaliar, cada segmento vai ter uma política de caixa ideal para ele. Porém, minha recomendação é que você tenha no mínimo 3 meses de operação em caixa. Então, o que é isso, Schwarzenegger? É você pegar o teu custo, no caso daquela empresa, que tem um custo mensal de R$7.500 e multiplicar ele por 3. Você deveria ter um caixa aí de R$22.500.
Com isso, você vai ter durante toda a sua operação no ano, por menos que você fature, você vai estar tranquilo. Tem gente que vai recomendar você ter 1 ano, 2 anos de caixa, 3 anos, ou até somente um período de ciclo financeiro para aquelas empresas que estão ótimas. Quer dizer, somente o necessário. Porém, somente o necessário eu só recomendo se você tiver um controle muito fino do fluxo de caixa. Então, entendeu como funciona o fluxo de caixa? Começa a cuidar dele na sua empresa. Define agora uma política de caixa e fica ligado que eu estou aqui para te ajudar.